Em outro caso de acidente, dessa vez terminou com morte, o carro do poste que bateu num veículo de aplicativo, onde estava o motorista que perdeu a vida, a família teme que o caso termine e o motorista fique impune. Ele foi indiciado, se apresentou à delegacia, ficou 5 horas de ponto, a gente vê nas imagens aí, foi liberado, a justiça negou o pedido de prisão temporária do delegado e o delegado indiciou ele por 3 crimes. A gente vai acompanhar uma reportagem completa agora sobre essas novas informações, tudo que está acontecendo nesse caso, que a família teme ficar impune. A permanência na delegacia de Fernando Sastre Filho, de 24 anos, durou apenas 5 horas. Ele saiu da mesma forma que chegou, em um carro particular acompanhado do advogado. O estudante de engenharia demorou quase 40 horas para se apresentar e dar a versão dele sobre o acidente. Aos jornalistas, preferiu silêncio. Foi uma fatalidade? Peraí, solta aí, amigão, solta aí. Fernando, foi uma fatalidade de trânsito? A gente fala. Dá licença, por favor. Ele confessou que realmente estava dirigindo, bateu na traseira do carro, não falou que tinha ingerido bebida alcoólica, que ele estava em velocidade incompatível com o local. E as providências de polícia judiciária, ele já foi indiciado no homicídio do dolo eventual, homicídio doloso, fuga do local do acidente e lesão corporal. A polícia solicitou a prisão temporária do motorista, mas o pedido foi negado pela justiça. Fernando dirigia em alta velocidade uma Porsche avaliada em mais de R$1 milhão, que ficou completamente destruída depois da batida. Uma câmera flagrou o momento em que o carro de luxo acertou com tudo a traseira de outro veículo na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo. Com Fernando estava um amigo dele de 22 anos, que segue internado. Já o outro carro era guiado pelo motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, que não resistiu aos ferimentos. Durante o velório dele, em um cemitério de Guarulhos, na região metropolitana, amigos e familiares estavam inconformados. E ele tem que pagar uma punição muito séria, para ele não matar outro ser humano inocente. Porque ele matou um pai de família inocente. Entendeu? Porque se ele viesse na velocidade da via lá, não tinha matado ninguém. Ainda que tivesse acontecido o acidente, mas ele não tinha machucado ninguém. A Polícia Militar apura se houve erro operacional dos PMs que atenderam a ocorrência. Os agentes permitiram que Fernando saísse do local acompanhado da mãe para, supostamente, receber atendimento médico em um hospital da Zona Sul. Só que ele nunca chegou até o local. Aproveitou a oportunidade para fugir de uma possível prisão em flagrante. Infelizmente, casos como o de Ornaldo se repetem em São Paulo. Em agosto de 2022, Fernando Zambori, de 20 anos, foi atropelado e morto na saída de uma casa noturna na Zona Sul. O responsável pelo crime estava em uma Land Rover sem placas. Gustavo dos Santos Soares, na época com 28 anos, tinha passagens por roubo e furto. Hoje, quase 2 anos depois, a família ainda luta para ver o assassino na cadeia. Além de ter que lidar com toda essa dor, no nosso caso, e agora esse, que é o mais recente, porque eu não vou lembrar de outros, a gente também tem que ficar lutando contra o poder aquisitivo das pessoas que cometeram esses crimes. Então, e a justiça, ela deveria ser neutra. A pessoa fugir do local de acidente, né, de carro ou de uma outra situação, de fugir do local de acidente para não ficar preso em flagrante, né? Isso não deveria existir, porque isso dá brecha para a pessoa criar as suas versões, para a pessoa fugir de uma vez. Mesma situação vive a Renata. Ela perdeu o filho Lucas, de apenas 16 anos, vítima de um atropelamento. O motorista responsável jamais foi julgado. Quando o processo no fórum começou, a defesa alegou que ele estava sofrendo com problemas mentais e o julgamento foi paralisado. Eu me sinto impotente porque eu não tenho como argumentar com o juiz, né? Por que disso? Porque, assim, o meu direito como mãe em nenhum momento foi preservado. Porque pensa-se na preservação do Rodrigo, porque ele não pode, ele está doente, ele não pode responder pelos seus atos.
e a mim, e a minha família. Para o representante de uma ONG que ampara familiares de vítimas no trânsito, as leis existem, mas as brechas precisam ser eliminadas para que a impunidade não prevaleça. Então, a partir do momento que esse crime não for tipificado como dolo eventual, continuar sendo um crime culposo, onde favorece o poder aquisitivo, o acesso a bons advogados e a utilização de argumentações que precificam a vida e só causam sofrimento para esses atingidos, aparentemente nada disso vai mudar. No caso, foi dolo eventual, pelo menos o indiciamento. Vamos ver se segue e ele sendo julgado, né?